gente entrando. Vamos chegando, pessoal. Nós vamos aguardar uns minutinhos para que todo mundo possa entrar. Bruna, Marina, Jaiane, sejam todos muito bem-vindos. Bruna, oi Bruna, tudo bem? A Priscila vai também estará conosco em breve, né, Pri? Larissa, Patrícia, Karina, Bel. Isso aí, pessoal. Então, assim, pessoal, vocês devem ter visto aí no feed, né, que eu lancei a agenda do mês de abril inteira, né? Então, eu preparei uma sequência de 3 lives semanais. Aproveitar a quarentena para trazer aí conteúdo para vocês, diria um pouco off a fisioterapia, né, mas de extrema relevância para nós fisioterapeutas, né? Ainda mais quando se trata de precificação, de gestão, é algo que nós não temos tão abordado durante a nossa graduação. Então hoje, o tema de hoje, o André está aqui conosco justamente para falar de precificação de atendimentos fisioterapêuticos. O André voltará em outros momentos, né? Nós temos outras lives previstas e também no decorrer aí do mês, provavelmente teremos também algumas lives surpresa que não estão naquele cronograma. Então todo mundo fica ligado aí que novidades virão de temas que vocês também têm me pedido, certo? Então o André vai começar falando de precificação, mas eu gostaria de falar para vocês que eu coloquei no conteúdo advogado para falar com vocês, coloquei blogueiras para dar dicas. Então tá bem bacana, eu tô bem feliz com esse projeto e já quero agradecer a todos que encararam aí comigo e toparam fazer parte disso, certo? Eu vou desativar os comentários até uma parte da live para não pesar tanto, tá? E depois vocês anotem as dúvidas. Também tem uma caixinha de pergunta que eu acho que vocês conseguem enviar. E aí, para que a gente possa responder nos 20 minutos finais, tá? Antes do André começar, eu queria que vocês, e antes de eu desativar os comentários, eu queria que vocês me dissessem, baseado em quais parâmetros vocês precificam o atendimento de vocês. Boa. Né? Eu acho que isso é para a gente começar a ver como que o pessoal que está aqui na live agora estão precificando os atendimentos, tá? Então vão respondendo aí que daqui a pouco eu vou desativar os comentários e eu volto mais tarde respondendo as perguntas. Então anotem as perguntas que elas serão respondidas daqui a pouco, tá bom? O André vai começar e aí eu desativo daqui a pouquinho. E acho que é legal comentar também mais ou menos a estrutura como nós vamos fazer. A ideia é utilizar uns 40 minutos, 35, 40 minutos, vamos ver como é que caminha, para a gente explanar um pouquinho do que nós nos propusemos a falar hoje, e daí o final da live nós respondemos perguntas, nós recebemos diversas perguntas, eu tenho certeza que ao longo da nossa conversa aqui vão surgir novas dúvidas, então por favor vão anotando. É bacana, papel e caneta na mão, é muita informação, mas terão alguns momentos que eu vou citar para vocês aí, ó, por favor, anote, que é bem importante, é legal saber e ter anotado, tá legal? Vamos lá, pessoal, falar um pouquinho de precificação. Quem gosta de ganhar dinheiro tem que falar de precificação. Se todo mundo fala hoje em dia em ganhar dinheiro, quer ganhar dinheiro, fisioterapia não dá dinheiro, esse tipo de coisa, talvez teu erro esteja na precificação. Será que você está sabendo precificar? Será que todas as variáveis inerentes ao teu negócio está entrando na tua conta? Ou até mesmo você nem faz conta para precificar, você precifica pelo mercado, pela tua experiência. Então, diversos fatores que influenciam no teu negócio e às vezes as pessoas não prestam atenção. Algumas perguntas, por exemplo, que eu posso rapidamente fazer a vocês e que teoricamente deveriam estar na ponta da língua. Não sei se todo mundo saberia responder isso. Por exemplo, qual que é o teu custo mensal?
Quanto que custa o teu negócio no mês? Ou seja, nessa época, por exemplo, eu fiquei um mês fechado, fiquei 30 dias, fiquei 15 dias fechado. Quanto me custa o meu espaço, o meu consultório, os meus espaços? Quanto que me custa a minha estrutura fechada? Isso é de suma importância. Ou mesmo nativa, se eu evoluir um pouquinho e te perguntar o seguinte, quanto te custa um paciente? Quanto te custa um atendimento? Ou seja, o teu paciente chegou, você atendeu, ele foi embora. Qual foi, entre aspas, o prejuízo que ele te deixou? Quanto é que você tem que desembolsar, colocar no teu negócio para cobrir todos os custos inerentes àquele atendimento? Será que todos saberiam responder isso? De bate-pronto? Teoricamente deveriam saber. E no final, eu gosto de dizer o seguinte, e sempre pelo final, se o meu preço é competitivo no mercado. Só que isso entre aspas, 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 porque a competição de preço ela tem que ser considerada levando em conta diversos fatores. Quais são eles? Eu não posso competir o meu trabalho, por exemplo, com um profissional recém-formado. A minha qualificação, a minha capacitação ao longo dos anos, ela tem que ser remunerada de certa forma. Então, esse comparativo, ele não é igual, ele não é por igual. Então, assim, você comparar o teu preço tem que levar em conta diversos critérios para isso, né? De forma correta. Aí sim você está fazendo um comparativo legal. Por isso que eu gosto de dizer, e já inicio falando aqui, muitas das vezes, acredito que a maioria seja fisioterapeuta, os fisioterapeutas têm aí uma certa Resistência. mágoa, na verdade, ou até próprios fisioterapeutas com valores muito ínfimos, muito inferiores inclusive ao que preconiza o próprio COFITO, ou algumas outras profissões em outras áreas que acabam ali sombreando com a área da fisioterapia, que se propõem, né, a fazer as mesmas atividades cobrando valores bem mais baratos. Então, assim, essas pessoas não são nossos concorrentes. De bate-pronto já posso te dizer isso, e ali na frente a gente vai saber como nós vamos nos posicionar perante o mercado para deixar bem claro que eles não são nossos concorrentes e que nosso trabalho é muito superior ao deles. Legal? Continuando aqui a nossa conversa, eu acho bacana falar o seguinte, literatura sobre precificação tem diversas, tem vários livros, tem diversos autores que comentam a respeito do tema, mas assim, na prática, que é o que hoje eu gostaria de conversar com todos vocês, ser bem prático, simples e direto, né? Como precificar, o que eu preciso levar em conta. O Sebrae tem diversos manuais mais práticos, eu gosto bastante do Sebrae por conta disso. E um deles fala que a minha precificação deve levar em conta basicamente 2 itens. Os meus gastos, os meus custos, né, inerente ao que eu estou proposto a fazer, independente da minha área, se é industrial, se é prestação de serviço, se é comercial, e os custos que eu vou ter inerente à minha estratégia de marketing. Então são 2 vertentes que ele nos indica, que seriam basicamente os nossos custos e a estratégia de marketing que eu vou adotar. Estratégia de marketing entende-se como todas as ferramentas do marketing. Hoje, muito todo mundo fala muito do marketing digital, mas o marketing é uma ferramenta muito ampla, muito bacana de se trabalhar. Tá legal? Então, seguindo aí o que o Sebrae nos diz, nós vamos comentar um pouquinho a respeito tanto de marketing quanto dos meus custos. Na live anterior, para quem participou, a gente comentou a respeito dos meus gastos, né? E hoje, mais do que nunca, eu pontuo eles aqui. Nós temos aí, por classificação, 4 tipos de gastos. Os investimentos, os custos, as despesas e as perdas, tá legal? Passar bem rapidinho sobre isso, que vocês já estão craques nesse assunto. O investimento, para quem se recorda lá, é tudo que eu consigo ativar, lembra lá? Não confundam, é bem comum o pessoal confundir aqui, investimento com aplicação financeira. É que normalmente gerente de banco acaba utilizando esse mesmo termo. Vamos fazer aqui um investimento conosco. Mas é um termo tecnicamente errado. Ele vai querer fazer uma aplicação financeira contigo, tá legal? Investimento é a aquisição de algum bem ou de algum serviço que te traga ganho na forma de ativos, tá legal? Comentei lá alguns cursos que eu participo, aquisições,
esse tipo de coisa é considerado investimento. Custos. Custos, eles são os gastos, os desembolsos que estão ligados diretamente à minha produção. No caso de vocês, a prestação de serviço. Então, tudo que estiver inerente à prestação de serviço é considerado, é classificado como custos, tá legal? E daí o custo, ele tem também uma subclassificação, que a gente trabalha com ele, que são os custos diretos e indiretos, que são os fixos e variáveis. Na live aqui fica um pouquinho apertado de tempo para a gente descrever quanto deveria, né? Porque é um tema bem longo. Mas assim, de forma rápida, simples, um custo direto que eu tenho seria um empregado. Eu tenho um empregado na minha empresa, ele me é um custo direto. Por exemplo, eu tenho um profissional, mais um fisioterapeuta no meu espaço. Mais um dentista, mais um médico na minha policlínica. Então, aquele empregado, se ele for um empregado, né, carteira assinada, ele é um custo direto para a minha estrutura como um todo. Custo indireto está ligado à minha produção, à minha prestação de serviço, mas não de forma direta, de forma indireta. Por exemplo, a energia elétrica. Energia elétrica eu tenho ela ligada diretamente à minha prestação de serviço, eu necessito dela, mas ela é indireta. Custos fixos e variáveis. Custo fixo, por exemplo, é o meu aluguel. Todo mês ele tem um valor fixo, claro que é reajustado provavelmente anual, mas ele é um custo fixo ali que você tem e classificado como fixo, o nome já diz. E questão do custo variável. O custo do variável, ele é mais visível no seguinte aspecto. No caso de vocês, por exemplo, prestação de serviço com pacientes. Imagine que quanto mais paciente eu tiver, maior será esse custo. E o contrário também é verdadeiro. Quanto menos paciente, menor será o custo. Exemplo, eu utilizo uma bandagem elástica numa aplicação que eu faço no consultório. Ou seja, se eu atender 10 pacientes naquele mês, ou se eu atender 20 pacientes naquele mês, o meu gasto em bandagem elástica será diferente. Provavelmente será o dobro no mês que eu atender 20 pacientes, comparado ao mês que eu atender 10 pacientes. Ou seja, esse custo é variado. A minha bandagem elástica, quanto mais pacientes eu atender, maior será o custo, contrário também verdadeiro. Tranquilo? Legal? E daí eu tenho as questões das despesas, tá? E daí por classificação tributária, na verdade, né? Então são lá sacrifícios patrimoniais voluntários que eu faço. Eles são alguns desembolsos que eu faço, mas eles não estão ligados à minha produção. Então são lá alguns empregados que porventura eu tenha na área administrativa, juros que eu pague, custos não ligados à produção, tudo entra nessa parte de despesas, ok? E as perdas, que são classificadas dessa forma, porque são involuntárias. Então assim, eu perdi alguma matéria em estoque, houve lá... Para vocês é um pouquinho mais difícil, porque vocês têm muito pouco produtos em estoque, né? Mas as perdas são isso, um vencimento de produto, em alguns casos mais críticos, roubo, incêndio, esse tipo de coisa, ele é considerado um gasto e classificado como perda, ok? Vamos para frente. Então, falando de preço, como é que eu precifico? Como que eu coloco o preço no meu atendimento? Por exemplo, eu tenho um atendimento que você faz. Pós-operatório imediato, que acho que é o mais simples e que todo mundo faz. Pós-operatório imediato de qualquer área, mama, que acho que é bem comum para todo mundo. Pós-operatório de mama. Eu preciso identificar nisso quais são os custos inerentes a esse atendimento, certo? Com isso, com os custos identificados, eu consigo classificá-los e consigo encaminhar para o que nós estamos propondo aqui. Então, assim, essa é aquela etapa que eu comentei com vocês. Papel e caneta na mão, são 6 itens, bem rapidinho, fácil de anotar, que é essencial. A metodologia, na verdade, se baseia nesses 6 itens. Quais são? Número 1, escrever todas as etapas do atendimento. O que é isso? Por exemplo, isso vai facilitar para você identificar os custos. Então, assim, o paciente chega na minha clínica, adentra,
e senta na sala de recepção. O paciente ele é recebido pela secretária e preenche uma ficha cadastral. O paciente utiliza o banheiro, o paciente uma balinha, consome uma bala, uma água. Pô, André, você está ficando louco? O que é isso? Cara, tudo isso envolve custo. Por exemplo, o primeiro item, o paciente chegou ao meu espaço. Que custo que tem aí? Cara, o cara entrou no meu espaço, já está me gerando custo? Já está gerando custo. Tem que ter alguém para recebê-lo. Se você está num prédio comercial, por exemplo, tem um serviço de portaria, isso te gera um custo de condomínio. Não, eu estou com um espaço de cara para a rua. Eu preciso de uma secretária para recebê-lo. O meu portão é eletrônico, eu tenho que ter um sistema de segurança, eu tenho que ter um sistema de vigia, eu tenho que ter um jardineiro para deixar o jardim limpo, se é uma clínica casa, né? Isso. Então, assim, para o paciente entrar na minha clínica gera custo. É incrível, mas é verdade. Isso tem que ser considerado a hora que você for ser remunerado pelo aquilo que você está entregando a ele. Tá legal? Então, item 1 é fazer uma descrição de todas as etapas do atendimento. E daí, claro, isso engloba a tua parte ali que é o mais fácil de enxergar, que é dentro da tua sala, dentro do teu espaço, sobre a marca, né? Os materiais que são inerentes ao teu procedimento. Todos eles, desde os EPIs que você utiliza, luva, máscara, óculos, touca, não sei, cada um sabe do procedimento que faz e de que maneira faz, mas tudo isso tem que ser considerado. Legal? Eu digo para descrever porque facilita você enxergar os custos, né? Então, o item 2 nada mais é do que mapear esses custos em cima dessa descrição que vocês fizeram. Uma vez que você consegue mapeá-los, você vai colocar lá, o paciente entrou na minha clínica, tem o custo da secretária, tem o custo do condomínio, tem o custo do aluguel, o paciente foi ao banheiro, tem o custo do material de higiene, tem o custo da zeladoria, consumiu água, consumiu bala, um bombom, alguma coisa que você coloca lá, isso tudo está inerente ao custo, então precisa ser computado, tá legal? Item 3, nós precisamos planificar isso, ou seja, colocar em planilhas. Na live anterior eu comentei a respeito do Excel, aqui está o uso do Excel. O Excel é de extrema importância para nós. Por quê? Uma vez que nós planificarmos isso, vai ser uma única vez. Depois nós só vamos alimentar as planilhas. Foi o que eu comentei com vocês. Uma vez a planilha bem montada, nós só vamos alimentá-la inerente a atualizações de valores, esse tipo de coisa. Legal? Claro? Então, item 3, nós vamos planificar todos os custos que nós levantamos no processo. Tá? Muito difícil, gente? Mandem aí. Se está muito complexa a coisa. Ou se vocês já fazem isso, né? Item 4, anota lá. Nós vamos classificar os gastos com a classificação que nós acabamos de dizer. Tá? O que são investimentos, o que são custos, e daí dentro dos custos fixos, variáveis, diretos e indiretos. Tá? Eu não vou conseguir classificar bem certinho aqui para vocês, mas é muito importante a hora que vocês forem planificar isso, vocês vão ver a diferença bem clara dos custos, então é legal você lançá-los separados. As despesas, né, e as perdas, isso tudo você coloca lá. Aí uma vez isso tudo descrito, classificado, eu vou colocar o preço disso tudo, né? E aqui é um item muito legal, que muita gente fala o seguinte: André, eu não faço precificação porque uma vez que eu coloco todos os custos inerentes ao meu negócio, o valor está muito alto. Então o que eu tenho a lhe dizer é o seguinte: muda de profissão, porque a tua profissão está muito custosa a você. Se você está precificando e está chegando a um valor muito alto, só tem 2 caminhos. Primeiro, ou os valores estão errados, ou o levantamento está errado, tá? Eu digo muito altos, valores exorbitantes. Agora, todo negócio tem um custo. Infelizmente, o nosso custo relativamente, claro que depende de cada região que cada um está. Nós aqui no Sul, nós estamos em Curitiba, não é uma cidade das mais caras de se viver, como os maiores centros do que Curitiba. Mas também não é os locais mais baratos, que talvez os interiores dos estados tenham lugares mais baratos. E eu digo em relação a custo de vida mesmo. Por exemplo, a locação de um espaço. Depende muito da região que você está inserida e depende muito da região dentro da cidade que você está inserido.
Então, isso vai influenciar diretamente no seu preço. Com toda certeza. Se o teu custo, uma vez que o teu custo é maior, com toda certeza o teu preço final vai ser um preço maior, né? Isso tudo é uma forma, você tem que deixar claro isso quando você está vendendo a quem está comprando a tua prestação de serviço. Questão de localização, questão de estacionamento, que hoje em dia conta muito. Por exemplo, você vai atender uma pessoa pré-operada. Pós-operada, perdão, você tem razão, né? Atender pré-operada não é o trabalho não é tão grande, mas pós-operada, a pessoa chega com limitação de movimentação, ela tem uma dificuldade com relação a distâncias para caminhar. Verifique tudo isso quando for locar o teu espaço, quando for montar o teu espaço. Se tem disponível na região que você está, por exemplo, ou vagas na rua, ou um estacionamento terceirizado, ou no próprio teu prédio, se for clínica, se na tua clínica oferece esse serviço de estacionamento, que hoje em dia está deixando de ser um diferencial e está passando a ser um item obrigatório. Porque assim, quem é que pós-operado não vende veículo para ser atendido? Não sei que venha de Uber. É isso que eu ia comentar. Existe a facilidade do Uber, mas eu acho que são raros os casos das pessoas que saem de casa pré-operada de Uber, né? Eu acho bem difícil, às vezes fica constrangido, eu acho que não é... E tem outra coisa que não está nessa planilha que o André falou, se vocês colocam no custo a hora trabalhada de vocês, se isso faz parte da precificação, né? Se vocês contabilizam o quanto você quer ganhar por aquela hora. É importante falar. É fundamental, na verdade, né? Porque assim, se você coloca todos os custos do teu negócio e você não remunera a tua hora trabalhada, você está trabalhando de graça para o teu negócio. Porque assim, fere lá atrás uma coisa que, infelizmente, a gente acaba passando muito rápido por conta do tempo, mas aquele princípio das pessoas físicas e pessoas jurídicas, tá? André, mas eu não tenho empresa, eu trabalho como pessoa física. Ok, não tem problema nenhum, não é isso que eu estou me referindo. Eu estou me referindo ao seguinte, o teu negócio você deve tratar de forma diferente do que as tuas coisas particulares, tá? Mesmo que você tribute de forma de pessoa física, não tenha nenhum CNPJ, não tenha empresa aberta, trate as coisas do teu negócio de forma isolada das tuas coisas pessoais, ou seja, conta bancária, as contas do próprio consultório, nunca misture isso, porque você pode entrar na verdade, você se enrola com as contas, porque o que entra da pessoa física nada tem a ver com a pessoa jurídica e vice-versa. Então, isole isso, separe isso, que você nunca vai ter problema. Tá legal? Joia? Perguntaram se o item 5 é a precificação. Não. Ainda não. Ainda não, tá? Nós paramos no item 4, classificar os gastos, né? Item 5, nós precisamos pegar todos aqueles gastos que nós planilhamos, listamos, colocamos lá. Nós precisamos colocar na mesma unidade. O que é isso? Por exemplo, eu tenho bandagem elástica, eu tenho um creme corporal, eu tenho contador, eu tenho condomínio, micropore, eu tenho diversas unidades, o rolo da bandagem elástica, o litro do creme corporal. Então, assim, eu preciso colocar tudo isso na mesma unidade, de preferência a unidade mês. Então, assim, os que ficam mais claros, por exemplo, aluguel, condomínio, esse tipo de coisa, já normalmente são, né, em unidade mês. Como que eu faço, por exemplo, para trabalhar com a unidade bandagem em mês? Eu preciso do meu caderninho anotando lá e verificar quanto de bandagem eu utilizei em 30 dias. Não tem segredo. Infelizmente, para quem ainda não tem isso, anote, pegue na tua agenda, tenta identificar lá na tua agenda de atendimentos, né? Retroativa quais foram os atendimentos que você utilizou de bandagem e quanto de bandagem baixou do teu estoque. Com isso, você vai identificar quanto de bandagem você utilizou por mês. Então, assim, você vai me falar que em 30 dias eu usei 20 rolos de bandagem. Então, você tem o item bandagem em unidade mês. Ficou claro? Por exemplo, eu vou dar outro item. O creme é legal porque é em volume, né? Então, tipo assim, eu coloco lá, eu uso 10 litros, 20 litros, ou em potes, né? Em potes maiores, né?
tenta identificar qual é o volume que você utiliza naquela unidade que você está pretendendo. Aqui nós estamos propondo mensal. Então, em 30 dias, qual é o volume que eu utilizo daquele material? E você vai fazer isso para todos os itens da tua planilha, tá? Porque você precisa unificar a unidade. Para a gente, ao final, e que é o item 6, e vocês estão anotando, eu tenho certeza, você vai somar. Você vai pegar todos os teus itens na mesma unidade, que é a unidade mês, e você vai somar. E ao final, por incrível que pareça, você vai ter o teu custo mensal. Ou seja, você pegou todos os teus custos inerentes ao teu negócio, planilhou, classificou, você transformou todos os itens, aqueles que precisam, para a unidade mês, somou, você tem o teu custo mensal do teu negócio. Legal? Claro? Dá coraçãozinho aí para quem está achando difícil, fácil, dá... Vamos interagir, tá meio devagar, o pessoal acho que tá meio assustado. Gente, eu confesso que o dia que ele fez eu fazer isso foi tenso. Não é fácil para nós fisioterapeutas pensarmos tão racional, né? É bem difícil. Para ele que é engenheiro, isso é fácil, né? Para nós não é tão simples. Para nós é um pouco mais fácil porque é o nosso dia a dia, né? Nós trabalhamos com muitas planilhas, com orçamentos. Qualquer coisa que nós vamos fazer, obra, reforma, alguma coisa assim, coisas que nós atuamos, até mesmo o planejamento das nossas atividades, normalmente são feitas em planilhas. Então, para nós, realmente, é o nosso dia a dia, é mais tranquilo, é mais simples. Mas assim, não tem nada de complexo aqui, gente, vocês viram. Inclusive, se você tem dificuldade em Excel, faça a mão. Claro que vai dar muito mais trabalho, é o que eu digo. O Excel é uma ferramenta muito poderosa que te auxilia. Então, é muito legal você saber dominá-lo, né? Te quebra um galhão. Mas se você não quer, não gosta, tem uma aversão, faça a mão. Nada te impede. Tranquilamente, dá para você fazer todos esses itens que nós passamos, tá? E o último item, eu cheguei a um custo mensal no item 6, né? Na verdade, é o mesmo item. A gente, após somarmos todos esses preços que nós levantamos, eu divido pelo meu número de atendimento máximo possível na minha clínica, porque eu tenho uma capacidade limitada. Este é o grande problema da prestação de serviço. Nós temos uma capacidade limitada, e qual é essa capacidade? Horas de trabalho. Eu me proponho a trabalhar 8 horas diária, a minha capacidade produtiva máxima são 8 horas. 10, 12, independente. Eu não consigo ultrapassar 24, né? Eu não consigo escalonar uma prestação de serviço, que é uma palavra da moda que todo mundo gosta de falar. Escalonar minhas vendas. Infelizmente, a prestação de serviço nós não conseguimos. Ah, André, beleza, então eu vou contratar um profissional. Ótimo, você contratou um profissional da mesma maneira. Você tem uma capacidade limitada. Você aumentou a sua capacidade, mas ainda assim você tem uma capacidade limitada. A tua mão de obra e a mão de obra do profissional que você contratou. Legal? Mas assim, eu dividindo a somatória dos meus custos pelos números de atendimento, olha só, bingo, eu tenho o custo por atendimento. Aquilo que eu comentei lá atrás. Quanto que o paciente me custa? Ele chegou ao meu negócio, entrou, foi atendido, saiu, foi embora. Quanto que eu tenho que desembolsar para proporcionar essa prestação de serviço? Você chegou nesse valor, nesse item. Legal? Ficou claro para vocês? Vão anotando. No final a gente vai conversar a respeito das dúvidas, tá legal? Alguns itens aqui bem bacanas que eu não posso deixar de comentar com vocês. Meu preço ele deve atender alguns requisitos. Por quê? Né? Naquela formulazinha básica do preço, tá lá, o preço ele é igual ao custo que eu tenho do meu negócio mais os meus resultados. Tem gente que fala em lucros, né? Eu gosto de falar em resultados, né? Então vamos lá, de novo. O preço que eu vou ter na minha prestação de serviço, no meu atendimento, ele é igual aos meus custos por atendimento, que é aquele valor que nós chegamos lá no item 6, mais os meus resultados. Tá legal? Então, assim, nós falamos um pouquinho de ponto de equilíbrio na última live. O que é ponto de equilíbrio? Seria os meus custos serem exatamente igual ao meu preço. Ou seja, lá nessa formulinha que eu acabei de comentar com vocês.
o preço seria igual ao custo. Para isso, necessariamente, o resultado tem que ser zero. Correto? Confere? Quem anotou aí, repete. Bem facinho. Repete? Vamos lá. Preço é igual a custos mais resultados. Legal? O meu ponto de equilíbrio é quando o meu preço e os meus custos são o mesmo. Ou seja, por exemplo, eu tenho um custo de 100, então fica lá, meu preço é 100, é igual 100 mais os resultados. Nessa equação não tem valor diferente do que os resultados serem igual a zero. Então ficaria 100 igual a 100. Esse é o meu ponto de equilíbrio. Por que é tão importante nós fazermos o levantamento? Nós precisamos saber qual é o ponto de equilíbrio do meu negócio. Ou seja, o meu preço não pode ser do meu ponto de equilíbrio para baixo, porque senão eu estou tendo prejuízo, o meu resultado está sendo negativo. Para que meu resultado seja positivo, o meu preço deve ser do ponto de equilíbrio para cima. Bacana? A minha irmã está perguntando, preço é igual a custo mais... O que ela usou o G? O que você quis dizer com o G? Preço é igual a custo mais resultados ou lucro, Neumann. Me esclarece o Gzinho aí depois, tá? Vamos lá. Porém, meu preço ainda deve atender alguns outros requisitos. Por exemplo, ele tem que remunerar o meu conhecimento profissional. Eu faço um curso, me capacito, teoricamente eu estou entregando um resultado superior ao meu paciente, correto? Então, o meu paciente ele deve remunerar o meu conhecimento profissional. Porque senão não tem significado um recém-formado ganhar de forma diferente de um profissional em final de carreira, que é uma coisa completamente impensável, né? E assim, é bacana a gente falar que eu até fiz um curso ano passado, um curso de dermoneuroregulação, e o professor ele dizia isso, que a cada curso que você faz, que você busca se aprimorar, você deve mexer no seu preço, né? Porque isso faz parte do investimento que você está fazendo no teu atendimento, né? Isso confere? Confere, com certeza, com certeza. Inclusive, eu comentei com vocês há pouco que curso é um investimento. Então, assim, se você está investindo na sua capacidade de conhecimento, a capacidade de entrega, com certeza você tem que ser remunerado por isso, corretíssimo. Legal? Meu preço deve ainda, pessoal, ajustar meu público-alvo. Então, assim, nunca se preocupe com relação o meu preço está muito caro no meu mercado. Claro que você deve ter um estudo de mercado e saber qual é o nicho de mercado que você pretende atuar. Com isso, o teu preço vai te focar diretamente ao teu nicho de mercado, diretamente ao paciente que você quer tê-lo dentro do seu espaço. Claro que você vai utilizar de outras artimanhas, muito do marketing, para conseguir trazê-lo até você. Mas o teu preço deve focar, deve atingir ali o teu público-alvo, ok? Sempre deve ter uma margenzinha de negociação. Existe pessoas, igual aquela que vos fala, que não compra sem desconto. Então, assim, é inadmissível para mim um vendedor não me dá desconto. Então eu pichincho mesmo, choro mesmo, sem dó. Então, assim, se você tem o preço muito justo, você não consegue dar desconto. Então, assim, o teu preço deve ter uma margenzinha ali de viabilizar uma negociação. Claro que é você que estipula. Então, vamos lá. Eu te dou um desconto da fatura, da taxa do cartão. Está muito em voga, agora é permitido, né? Antigamente não era, mas assim, para você fazer o pagamento em dinheiro, eu consigo te retirar a taxa do cartão, por exemplo. É uma forma de negociação. Ou mesmo, pagando mesmo em cartão, eu te parcelo, diminuo as parcelas, aí é questão da forma que você opta por trabalhar. Mas ele tem que ter ali uma margem para negociação. Você ia falar alguma coisa? Não, a Mila ali tá falando que depois do meu curso, a Michelle, ela falou que depois do meu curso ela reajustou em 20%. É isso aí, gente. É isso aí que eu faço durante os 3 dias de curso, eu faço, né, colocar na cabeça de vocês justamente agregar valor. Muito legal. Deixa eu aproveitar esse comentário e reforçar uma coisa que também nós já comentamos aqui. Se o seu diferencial, independente de qual mercado você está inserido, tá? E independente de ser na fisioterapia ou não,
Se o seu diferencial é preço, simplesmente preço, ou seja, eu sou o mais barato da minha região, do meu mercado, um dia vai surgir um profissional que vai te superar. Ou seja, ele vai fazer um preço menor que o seu e você vai perder o seu diferencial. Então, que o seu diferencial nunca seja preço. Legal? Vamos lá. Ele deve ainda permitir que você invista no teu próprio negócio e em tudo que for inerente ao teu negócio. Eu quero fazer cursos, eu quero me fazer uma especialização, eu pretendo fazer um curso fora, um fellow fora, eu quero comprar um equipamento, adquirir um equipamento, eu quero mudar de espaço, tudo isso tem que estar lá embutido no teu preço. Ele tem que ter uma parcelinha do teu preço lá que viabiliza investimentos futuros. E por último, que eu acho que é legal, e até vou pedir para a Marciele comentar um pouquinho mais com vocês, por incrível que pareça, tem que satisfazer o teu paciente. O teu paciente tem que compreender que aquilo que ele está lhe pagando é justo e tem valor. Porque uma vez que ele compra o valor que você está vendendo para ele paga o preço que você quiser. O preço, eu digo sempre que é uma consequência. Uma vez que ele está oferecendo, né? O resultado que você está dando para o teu cliente. Isso, uma vez que ele compreendeu que você está vendendo uma solução para ele, que a solução que ele procura é a que você está propondo, se ele comprou a sua ideia mesmo, dizendo popularmente, ele vai pagar o preço que você pedir. E aí, gente, entra o que eu sempre falo. A gente só consegue cobrar quando a gente garante um resultado, né? Então, a gente consegue agregar valor quando eu digo para o paciente que eu vou resolver o problema dele, né? Ou que eu vou tratá-lo em tantos atendimentos, ou que eu vou tratá-lo em um período de tempo, ou que eu vou solucionar aquele problema que ele veio recorrer a mim, seja uma complicação cirúrgica ou seja um pós-operatório. Então, ao invés de ficar vendendo pacotes para o paciente, diminuindo o preço e vendendo 10, daí quando acaba de fazer 10 atendimentos, tem que fazer mais 10, tem que fazer mais 10, e isso vira um ciclo vicioso. Então, o paciente que faz, por exemplo, um pós-operatório comigo, ele tem a garantia de que ele vai começar e vai terminar o tratamento dele sabendo uma média do que ele vai gastar. Então, assim, de forma alguma eu vou ocultar do meu paciente que eu vou cobrar dele depois mais tantos atendimentos, tá? Então, é dessa forma que a gente consegue agregar valor. E a gente só consegue agregar valor quando a gente tem conhecimento, né? Então, a partir do momento que você tem conhecimento, você consegue proporcionar para o paciente um resultado e logo agregar valor. E quando você faz isso, o paciente ele compra a tua ideia, que ele está comprando um resultado e não o teu preço. É isso. Isso é legal. Ela estava falando aqui e me deu um start legal aqui, bacana, que eu vou até propor para ela. Ela comentou que ia fazer umas lives surpresa. Vamos fazer uma de venda? Venda legal, venda bacana. Vamos fazer uma de venda então, pessoal, tá? Algumas técnicas legal, focado, claro, em prestação de serviços médicos, odontológicos, fisioterapêuticos, tá? Que é a nossa área. Então, vamos fazer uma de venda aí, a galera fique ligada. Não está naquela relação, é legal falar isso, né? Não está na relação que foi divulgado, mas a gente vai fazer aí, vamos montar um bate-papo aí, que é um assunto que me interessa muito, gosto muito, sou apaixonado pelo assunto aí, e que eu sempre defendi. O pessoal da área da saúde, eles têm um pouquinho de receio quanto a isso. Mas olhando pela gestão, tá? E não esquece toda a parte romântica da área da saúde. Olhando pela gestão, todo profissional de saúde deve ser um vendedor, tá? Se ele não souber vender a prestação de serviço dele, em breves anos ele estará fora do mercado. Legal? Vamos falar um pouquinho sobre isso daqui uns dias, só para deixar um gostinho aí para vocês. E a gente, na área de saúde, a gente tem essa dificuldade como se a gente tivesse que fazer sempre uma filantropia. Eu sempre falo para os meus alunos, eu atendo pacientes de graça no meu consultório, sem custo no meu consultório, pacientes que eu vejo que não podem pagar pelo meu tratamento, eu faço isso. Sem ninguém saber, não divulgo isso em rede social, não divulgo isso em lugar nenhum. Então, isso eu posso fazer, mas a partir do momento que eu estou propondo vender para o meu paciente um tratamento, eu tenho que fazer tudo isso que a gente está conversando. Mas não sempre, porque a gente vive disso, né? Então, a nossa fonte de renda é a fisioterapia, então isso tem que remunerar tudo isso que o André falou.
de forma completa. E só o último adendo, daí a gente já vai para as perguntas. Assim, ó, o COFITO, perdão, o Conselho Federal, ele tem uma resolução 482 de 2017 e regula os preços, tá? Preços mínimos. Esses preços mínimos são tabelados, tá? Quais são? Consulta, R$ 90. Para profissional não especialista, tá, gente? Isso. A maioria deve saber, né, que o COFITO, em parceria com a Brafdef, elabora a cada 2 anos uma prova de especialista para obtenção do título de especialista na área de dermatofuncional. Então, o profissional que ele obtém o título, ele passa por todas as etapas do processo seletivo lá de resultado e alcança o título, ele tem direito a cobrar 20% a mais da tabela de referencial mínimo. Pensando que é um referencial mínimo, ele não tem um valor máximo, né? Então, mas que o ideal é que o mínimo. E o mais difícil é que a grande maioria dos profissionais não respeitam sequer o mínimo, né? Que está preconizando na tabela do COFITO. É incrível, mas assim, eu vou dar só uma diquinha para vocês. Se vocês fizerem todo o levantamento que eu acabei de explicar para vocês de maneira simples e rápida, eu duvido que alguém vai trabalhar por esse preço aqui, tá? Você vai verificar que os teus custos são muito além do que talvez estão preconizando aqui na tabela do COFITO. A tabela foi atualizada recentemente, tá? Ela era uma tabela mais antiga, de 2017, e foi atualizada acho que no final de 2019, né? Ela foi atualizada. Tá? Então, assim, se você fizer esse levantamento, tenho certeza que você não trabalha por esse preço. Mas vamos lá, cabe a nós aqui alertarmos. O preço é R$ 90 para consulta e a consulta deve ser cobrada. Tem muito profissional que acaba não cobrando consulta, mas pela resolução a consulta deve sim ser cobrada. E eu sou um defensor árduo disso, ninguém pode trabalhar de graça, isso não existe, tá? Atendimentos ambulatoriais ou hospitalares de pré e pós-operatório, R$ 90 também, tá? Para profissionais não especialistas. E atendimento domiciliar, que eu acho que até tem uma perguntinha aí, atendimento domiciliar, eu gosto de falar também, R$ 126 para não especialista. Para especialista, você inclui 20% nisso. E fazendo aqui uma continha rápida, consulta, atendimento ambulatorial, travou aqui o disco, e hospitalar, isso vai a R$ 108 para profissionais especialistas. E atendimento domiciliar, R$ 151, tá? Isso seria valor mínimo. A gente sabe que tem profissionais que acabam trabalhando por menos disso, por N motivos, eu não quero entrar aqui em detalhes. Cada um tem o seu preço, né? Exatamente, mas teoricamente o profissional está trabalhando abaixo disso, ele está contra, não nós, não contra os outros profissionais, e sim contra o Conselho Federal da tua própria profissão. Certo. Legal, gente? Então, nós temos agora alguns minutinhos para poder responder algumas perguntas, tá? Eu anotei algumas perguntas que foram feitas durante aqui e já tem algumas perguntas acontecendo, tá? Então, tem uma pergunta aqui. O problema é que não são unidos, acho que muitos profissionais e nós mesmos não nos valorizamos, isso é fato. Passo por isso aqui. Acham que aqui é feira de valores. É isso mesmo, gente. A fisioterapia, infelizmente, assim como outras profissões, né, não somos unidos. Eu falo que é um fisioterapeuta querendo passar a perna no outro, né? E se nós nos uníssemos, nos fortalecêssemos, a classe toda ganharia, né? Então, eu sou uma defensora disso, de nos unirmos, independente das nossas diferenças, gente, que hora ou outra nós vamos ter com um profissional ou outra, nós teríamos que ter pelo menos esse bom senso profissional de mantermos o mesmo sentido, norte, o mesmo norte. A Priscila está perguntando, André, uma dúvida, como se calcula o capital de giro? Pri, capital de giro é muito pessoal. Vamos lá. Eu gosto de dizer, vocês tiveram uma live de educação financeira, né? Muito legal. Reserva financeira, isso é bacana. Isso faz um pouco também sentido com capital de giro. Ou seja, uma empresa que não tem reserva deve trabalhar com capital de giro um pouquinho maior. Uma empresa que possui uma reserva de emergência,
um capital ali com alta liquidez, perdão, ou seja, você precisou dele hoje, amanhã, daqui 2 dias está na tua conta, a empresa que trabalha com essa reserva, ela pode trabalhar com capital de giro mais enxuto. Eu gosto de te dizer o seguinte, você tem que ter pelo menos uma reserva, um fôlego ali, para trabalhar alguma coisa próximo de 60 a 90 dias. Por exemplo, nessa época que pegou praticamente todos nós de surpresa, quem adota essa metodologia está tranquilo. Ou ele tem um capital de giro disponível um pouquinho maior, ou ele avança sobre a reserva, né, e utiliza dessa reserva que é feita justamente para esses momentos, né, para cobrir para compensar esse tempo que não está produzindo. A Nilma tem uma outra pergunta: como equilibrar o valor de mercado com a precificação? Deixa eu ver se eu entendi. Você quer me dizer valor de mercado, teus concorrentes, né, e a tua precificação. A dica que eu dou: fecha os olhos para o mercado, faça a sua. No final, faça um comparativo. Eu gosto de dizer assim, a gente sempre trabalha, e eu acho que todo profissional trabalha para ditar o mercado. Ou seja, você tem que ser o profissional que os outros profissionais se espelhem em você. De que maneira? A doutora Marciele está cobrando X, então eu posso aumentar um pouquinho meu preço, porque como ela é a referência e ela está cobrando a mais, eu posso me adequar um pouquinho ao meu valor. Então, assim, lute para você ser o profissional de referência, tá? Uma vez que você lutar para ser o profissional de referência, você esquece mercado, você simplesmente olha para dentro do teu negócio. Claro, você deve lutar para continuar sendo o profissional de referência. Uma vez que você ainda não é o profissional de referência, faça o teu levantamento e ao final compara com o mercado e veja se está compatível com aquilo que você julga que seja. Uhum. Tá, vamos responder aqui uma pergunta que foi feita com relação a como calcular o custo do atendimento domiciliar com relação ao carro e tal. Então ajude aí as colegas que trabalham com atendimento domiciliar. Eu vejo muita gente fazendo atendimento domiciliar e falando assim, eu cobro mais barato porque eu atendo em casa, porque eu não tenho custo fixo, porque eu não tenho custo de aluguel, ou cobro um valor pouco diferente, né? Pouca diferença do atendimento no consultório. Explique para nós aí. Gente, vamos lá. O que eu gosto de dizer é o seguinte: o tempo do atendimento domiciliar e o tempo do atendimento ou hospitalar ou ambulatorial é o mesmo, correto? Gira ali em torno de 40, 50 minutos, 1 hora. Então, assim, o profissional ele é remunerado por tudo aquilo que nós falamos, mais o tempo disponibilizado dele àquele paciente. Então, assim, um atendimento domiciliar, ele nada tem de diferente em questão de tempo de um atendimento ambulatorial. Porém, ele tem um tempo a mais, que é o tempo do deslocamento, tá? E esse tempo do deslocamento, em grandes cidades, por exemplo, a nossa, ele é um tempo muito alto. Dependendo do local que eu estou, dependendo do local que o meu paciente está, e dependendo inclusive o horário do dia, eu demoro tranquilamente meia hora, 40 minutos, 1 hora para chegar até meu paciente e mais 1 hora para retornar de volta ao meu espaço. Ou seja, são 2 horas, né, 2 horas e meia para eu atender um paciente. Isso, 2 horas e meia até 3 horas. Por exemplo, em Curitiba, se você pegar um horário muito ruim, entre aspas, ali, que seriam os horários mais comerciais, muito início da manhã, final de tarde, você vai tranquilamente desprender 3 horas para atendimento daquele teu paciente. Então você deve ser remunerado por essas 3 horas. Além disso, tem os custos de deslocamento, veículo, vou de Uber, vou de outra coisa. PVA, licenciamento, o que mais? Tem uma pergunta com relação aos custos do carro, né? Os custos dos carros você coloca, tem planilhas bem simples, tranquilas na internet que você coloca lá, mas você deve considerar tudo. O que eu digo tudo? Parte de manutenção do veículo, gasolina, tudo que você gasta com o veículo com relação a seguro, impostos, tudo isso você tem que diluir. Traga isso para a mesma unidade, igual nós fizemos lá em mês. No veículo você traga para a unidade de quilômetro rodado, é a dica que eu dou. Pega todos esses custos, traga para quilômetro rodado e verifica o custo que você tem inerente a esse deslocamento. E depreciação do carro, né? Depreciação do carro é uma das coisas que o pessoal normalmente costuma esquecer e é bem significativo. Uhum.
teleconsulta ou telemonitoramento, como precificar? O Crefito deixou isso livre, Cofito, né, deixou isso livre para nós profissionais decidirmos se vamos ou não cobrar. O que eu acho, gente? Na nossa área de pós-operatório é quase impossível fazer um atendimento virtual, né? O que a gente consegue é fazer o telemonitoramento. Então, eu particularmente não recomendo cobrar. Eu acho que esse é o momento de mostrar para o meu paciente o meu diferencial, que eu vou acompanhá-lo, vou dar todo o suporte para ele e assim que possível eu vou atendê-lo. Então, é isso que eu tenho feito. Teleconsulta, eu não tenho conseguido fazer. O que eu faço, o que eu tenho feito só é pré-operatório, que aí é uma conversa, é uma explicação para esse paciente. Mas consultar o paciente de fibrose, por exemplo, é quase impossível fazer isso sem palpar naquele tecido. Muita coisa que eu estou vendo, muitas vezes quando eu palpo, não condiz com o que eu estou visualizando. Então, eu não tenho cobrado telemonitoramento, mas vocês podem, o Cofito deixou isso livre para os pacientes, para os profissionais. Tá? A outra pergunta, dificuldade de colocar tudo na ponta do lápis e por sempre achar que o paciente achará caro. O paciente acha caro porque ele não comprou o valor que você está vendendo a ele, tá? Tem uma regrinha lá de que o paciente acha o preço justo quando o preço ele igualou-se à condição de valor que o paciente está enxergando, né? Então, assim, se ele está achando caro o que você está propondo para ele, o preço está maior do que o valor que ele compreendeu que o teu serviço é. A outra pergunta é, difícil não ficar assustado quando o cliente acha caro o atendimento e fecha com outro profissional. Gente, isso eu aprendi muito com o André. Se o paciente ele não está disposto a pagar pelo valor, pelo resultado que você vai oferecer, ele não é paciente para você, tá? Então ele é paciente realmente para o profissional que está cobrando mais barato. E quando a gente entende isso, a gente fica um pouco mais leve, a gente sofre menos, porque realmente isso acontecia comigo, quando um paciente não queria fazer por conta do preço. Então, me trazia duas lições, ou realmente eu não consegui vender para ele, agregar valor, ou segundo, ele realmente não valorizou o meu trabalho e o resultado que eu poderia oferecer para ele, e eu vou sentir muito por ele não ter um tratamento comigo. E é legal assim, se ele não comprou o valor que você está entregando a ele, eu até recomendo que não feche a venda, tá? Não force e não feche a venda. Vou fazer uma proposta diferenciada, condição especial. Não abra mão disso. Pelo seguinte, vai ser o paciente que ele vai te dar um pouco de dor de cabeça. Por quê? Porque ele não está enxergando exatamente aquilo que você explicou e agregou valor para ele não vai enxergar. Ele vai achar que ele está sendo injustiçado, ele está pagando mais do que o teu trabalho realmente vale. A compra de um equipamento é custo ou um investimento? Compra de equipamento sempre vai ser investimento, tá? Eu estou agregando, eu estou ativando, né, esse equipamento a minha... gerando uma nova possibilidade de tratamento. Sim, todo gasto que permite receita futura é investimento. Legal? Como vou calcular a minha hora trabalhada? Aí, minha amiga, hora trabalhada, cada um tem a sua. Te digo por quê. Exatamente aquilo que a gente havia falado. Cada profissional tem um nível técnico adquirido ao longo dos anos, ao longo das experiências que teve, aonde trabalhou, com o que trabalhou. Então, assim, e cada um precifica a sua hora de maneira diferente. O que eu posso te dizer, e se facilita para você, levanta os teus custos pessoais. Descubra quanto que você, pessoa física, custa por mês. O teu negócio tem que remunerar os teus custos pessoais. No mínimo, né? Pelo menos. Então, assim, se você não sabe, não tem de onde partir, levante o teu custo pessoal. André, eu tenho um custo pessoal de 2, 3, 5, 10 mil reais por mês. Aquele dali vai ser o custo que você tem que tirar, vai ser o valor que você tem que tirar do teu negócio. Porque então a tua hora é aquele valor. Senão as contas não fecham, gente. Se vocês não conseguirem remunerar nem o teu custo pessoa física, você está pagando para trabalhar, né? Exatamente. Então a gente precisa pôr isso na ponta do lápis, tá? Então realmente precisa. O que eu vou fazer aqui, nem conversei com o André, mas nós vamos fazer um resumo dessa live e mandar para elas. Quem quiser, gente, eu abri um canal no Telegram, tá? E eu vou compartilhar com quem me mandar um direct me solicitando o canal.
e eu vou mandar um resumo dessa live com todos aqueles itens 1, 2, 3, 4 e 5. Né? Boa. Tá, É muita matéria, é muita coisa para conversar. O que nós falamos aqui é superficial, completamente superficial. Até no próprio curso da marca a gente comenta, a gente, claro, entra um pouquinho mais a fundo. O curso de vascular que a gente fala horas um pouco maior. Né? Isso, a gente especifica um pouquinho mais, detalha um pouquinho mais. Tem lá uma planilhinha que a gente trabalha, que acaba fornecendo também aos alunos. Você não mandou para os alunos, você vai falar que essa coisa, você vai dar problema. Mas eu mando, me cobrem. Gente, me perdoem, é assim, se passou 1, 2 dias, me cobrem, eu esqueço mesmo. Eu sou muito atarefado, infelizmente, e se eu ainda mais não anotei na minha agendinha sagrada, eu acho que esquece. Para uma turma você mandou, para outras turmas estão devendo. Não, por favor, me cobre, manda lá para Mar, manda para mim lá, eu encaminho com o maior prazer para todo mundo. A gente desenvolveu aquele material para vocês mesmos, e se eu esqueci, me perdoem, tá bom? A Patrícia perguntou ali que ela atende 2 dias por mês com laser alugado, é um dia atípico, porque passam muitas pessoas no mesmo dia. Esse custo deve ser feito separado? Patrícia, assim, ó, é o que eu acabei de comentar, né? É muito rápido para a gente falar sobre tudo. Nós devemos fazer esse levantamento por atendimento, ou seja, um atendimento de laser, por exemplo, é completamente diferente do atendimento de pós-operatório. Os custos inerentes ao atendimento, ele é diferenciado. Então, sim, você deve fazer separado, tá? O atendimento de pós-operatório é um e o atendimento de laser é outro. Os custos são outros. Legal? Peraí, deixa eu ver se tem mais perguntas sem responder. Para cima, acho que tem algumas. Tem paciente que realmente não merece o nosso atendimento. É isso mesmo, porque ele não valoriza, né? E quando o paciente ele valoriza, ele não só valoriza, como ele indica, né, gente? Deixa eu ver. Para cima. Se o paciente entende o teu valor, ele não pede nenhum real de desconto. É isso mesmo. A não ser que esse paciente seja o André, daí vai pedir. A Alice tá falando que eu puxei sua orelha aqui, ó. Entendam assim, gente. Deixa eu fazer um comentário legal e bacana para vocês, que nós vamos comentar na live surpresa aí, não sei nem quando vai ser. Existe uma diferença muito grande do lado da mesa que você está, tá? Nós vamos comentar isso na nossa live. Se você está do lado de cá, onde nós estamos hoje, ou seja, vendedor, é um porte. Se você está do lado de lá, comprador, é um outro porte completamente diferente, diferenciado. E te digo que o fisioterapeuta tem que saber, o profissional de saúde, de forma geral, tem que saber atuar dos dois lados da mesa. Porque você atua como vendedor e muitas das vezes atua como comprador. Então, por isso que eu digo, saber comprar e vender, negociação, fundamental. Bora aprender, gente. Legal? Mas nós vamos comentar um pouquinho em uma próxima live aí, a gente combina, divulga para vocês aí e conversamos. É um assunto muito bacana que demanda também bastante dúvidas, é bem legal, é gostoso. Aqui, ó, a Raquel falou, tem colega fazendo atendimento pelo Skype e cobrando, né? Sinceramente não consegue. Gente, uma coisa é fazer o atendimento funcional, o Pilates, outra coisa, você consegue fazer o exercício, o paciente vê, você corrigir o paciente. Então, isso eu acho justíssimo que você cobre por esse atendimento. No nosso caso, é que é mais complicado. Legal aqui, ó, achei uma pergunta bacana. Como modificar o pensamento do dono de uma clínica, que é médico, que insiste em anunciar consultas sem custos para angariar clientes, sendo que quem avalia sou eu? Cobra dele a consulta, pô! Se ele quer vender isso, ele tem que te remunerar, claro, né? Claro. Nem que seja um valor pequeno, mas que ele te Você não pode trabalhar de graça, nem que seja 2 minutos. O teu custo, a tua hora tem custo. Outra pergunta, a última pergunta. Eu queria saber quanto mais eu adiciono sobre os meus atendimentos a cada curso que realizo. Nós temos 1 minuto para responder. Apertou, hein? Uma pergunta difícil em 1 minuto. Assim, ó, é muito variado, tá? Depende quanto do curso agregou ao teu atendimento. Quanto ele mudou o teu atendimento. Acho isso. Um curso da Marciele, com certeza, 60%, 70%. Gente, nós vamos finalizar. Muito obrigada pela presença de vocês. Conto com vocês aí nas próximas lives. Compartilhem com os colegas que essas lives estão acontecendo. Eu estou muito feliz em levar esse conteúdo para vocês. Gente, obrigado. Agradeço mais uma vez o tempo de vocês desprendido. Espero que nós
tenhamos ajudado. Ajudamos aí a vocês. É um assunto intrigante. Se pudesse, a gente ficava mais tempo, mas infelizmente o tempo é curto para isso. Um grande abraço, espero encontrá-los aí nos próximos dias. Sucesso a todos! E a nossa próxima live é sábado às 17 horas. Beijo, pessoal!